Pai querido, fala aos nossos corações e ajuda-nos a ouvir. Ajuda-nos, Pai, a reconhecermos a voz do bom pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já pastoreia o seu povo, mas pastoreá-los-á de maneira ainda mais real, ainda mais presente, ainda mais patente, ainda mais visível, quando da sua volta. Assim, ó Deus, ajuda-nos a ouvir a voz do bom pastor. Ajuda-nos também a imitar o exemplo do bom pastor, para a glória do teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Cristo pastoreará o seu povo. Há 2 dias atrás, nós estudamos Ezequiel capítulo 34, um texto muito duro, no qual Deus acusa os líderes civis de Israel, os governantes de Israel, os reis, aqueles que tinham autoridade civil. Deus os acusa de serem maus pastores porque eles pastoreavam a si mesmos e não se importavam com as ovelhas. Naquele texto nós vimos que o próprio Deus diz: eu pastorearei o meu povo, eu acertarei as contas com os maus pastores, e eu levantarei Davi, o meu servo, para que ele pastoreie o meu povo. O que nós temos agora aqui em João 10 é este Davi que viria no futuro e de fato veio, e ele agora apresenta-se como o bom pastor. É importante, no entanto, repararmos que o capítulo 10 vem depois do capítulo 9. Parece uma coisa lógica demais, mas é muito importante lermos o capítulo 10 à luz do capítulo 9. E o que aconteceu no capítulo 9? Aconteceu a cura de um cego de nascença. Um homem que havia nascido cego e havia sofrido com essa cegueira durante toda a sua vida. Agora ele é curado milagrosamente por Jesus. E ele então fica muito feliz, evidentemente, com essa cura, mas Jesus o cura e some de cena. Jesus o cura e Jesus sai. E aí então os fariseus, os líderes judeus, ficam sabendo que Jesus havia curado aquele homem, e eles começam a fazer um grande tribunal a respeito disso, porque era dia de sábado. Então eles começam a dizer: que absurdo, como assim este homem te curou em pleno dia de sábado? Será que curou mesmo? Será que você era cego de verdade? Nós não estamos acreditando muito nisso. Então eles chamam os pais daquele homem, e eles dizem: esse é o filho de vocês? Eles dizem: sim, esse é o nosso filho. E ele nasceu cego? Sim, ele nasceu cego. E como é que agora ele está vendo? Nós não sabemos. Nós sabemos que ele é o nosso filho, sabemos que ele nasceu cego, mas não sabemos por que ele está vendo. Então João faz um comentário. Isso eles disseram por medo dos líderes judeus, porque eles haviam feito uma lei que qualquer pessoa que dissesse que Jesus era o Cristo seria expulsa da sinagoga. E esses pais então ficam com medo de assumir que o seu filho tinha sido curado por Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. Então aqueles líderes se voltam agora novamente para o cego e fazem agora um novo julgamento com o cego e pedem para ele explicar todas as coisas. E você vai acompanhando esse cego, esse cego, e você percebe que ele vai crescendo na fé. Ele vai se desenvolvendo na fé. Ele vai se tornando cada vez mais apaixonado por Jesus, cada vez mais amigo de Jesus e cada vez mais antagônico àqueles líderes judeus que o estavam questionando de maneira tão drástica, tão grave. Então, finalmente, ele é expulso da sinagoga. Aqueles pastores, aqueles que deveriam cuidar do povo de Deus, eram maus pastores. Porque ao invés de cuidar do povo de Deus, ao invés de curar aquele homem, ao invés de se importar com aquele homem, eles estavam maltratando-o e por fim acabaram por expulsá-lo da sinagoga. Então Jesus se encontra com ele e ele demonstra fé no nosso Senhor Jesus. É nesse contexto que o nosso texto aparece. Percebam que não tem nenhuma divisão. O nosso texto não começa como no dia seguinte. O nosso texto não começa com alguma
uma marca temporal, mas o texto simplesmente continua a história do que estava acontecendo anteriormente. E é nesse contexto que Jesus, então, fala a respeito da sua metáfora de que ele é o bom pastor. Nós estudaremos esse texto nesses 3 pontos. Existem pastores e existem ladrões. Versículos 1 a 6. Jesus é a porta e o bom pastor. Versículos 7 a 21. Não sei se eu preciso mexer em alguma coisa aqui. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz, creem, recebem vida eterna e ninguém as tirará da mão de Cristo e do Pai. Versículos 22 a 42. Como são 42 versículos, vamos correr, porque eu não quero tomar outra bronca do pastor Jaime. Então, primeiro, existem pastores e existem ladrões. Jesus então começa, como eu já havia dito, sem transição direta, e Jesus diz: em verdade lhes digo. Você sabe que às vezes Jesus começa simplesmente a falar, às vezes Jesus diz um em verdade lhes digo, e às vezes Jesus diz 2 em verdade, o que no original é amém, amém lhes digo. É assim que Jesus falou, amém, amém lhes digo. E quando Jesus começa alguma coisa desse jeito, Jesus está chamando muito atenção para aquilo que ele vai falar. Ele está fazendo uma introdução dizendo: isso que eu vou falar agora, tudo que eu falo é importante, mas isso agora vocês precisam ouvir de maneira especial. E o que Jesus fala que é tão especial? Jesus faz uma comparação. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Os currais da época eram mais ou menos dessa maneira. E era comum que os pastores, que os donos de ovelhas, colocassem várias ovelhas juntas. As ovelhas de diferentes famílias permaneciam juntas dentro de um curral. E de repente, então, o pastor chegava e começava a chamar as suas ovelhas com um modo específico, um modo particular que só ele usava para chamar as ovelhas. E as suas ovelhas então saíam e o acompanhavam. Mas se alguém não entra pela porta, se alguém pula pela parede, se alguém sobe pelos montes, se alguém entra esgueirado, se alguém entra de maneira furtiva no curral, então esse não é um pastor verdadeiro. Esse é um ladrão. Esse é um larápio. Esse é um salteador. Por outro lado, existem os pastores verdadeiros. E essa descrição é linda, meus irmãos. Aquele, porém, que entra pela porta. Esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Essa é uma das grandes ênfases do texto. Ovelha de Jesus ouve a voz de Jesus. Boas ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Elas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas por nome. O bom pastor conhece muito bem as suas ovelhas. Ele as conhece por nome. Ele deu um apelido para cada uma delas. Ele deu um nome para cada uma delas. E ele as conhece plenamente. Ele chama-as pelo nome. Ele as chama pelo nome. E ele as conduz para fora. E depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, ele não leva as que não são dele. Só quem é ovelha dele, ele vai na frente delas. Diferente do que acontece no mundo ocidental, os pastores do Oriente, eles normalmente andam à frente das suas ovelhas, cantarolando, batendo de vez em quando com o seu cajado no chão, de tal maneira que as ovelhas o sigam, de tal maneira que as ovelhas, ao irem ouvindo a voz do seu pastor, elas possam segui-lo. E ele vai à frente delas e as conduz. E elas o seguem. Elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Mas a ovelha de verdade não segue estranhos. Elas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Aqui Jesus introduz apenas a sua imagem. Ainda não dá para entender direito tudo que Jesus está querendo dizer. E é assim que o texto diz, é assim que o texto conclui para nós, que as pessoas não entenderam muito bem aquilo que Jesus estava dizendo. Mas a grande verdade, por enquanto, é essa: ovelhas ouvem a voz do bom pastor. Ovelha de verdade
reconhecem a voz de Cristo Jesus. Então, no versículo 6, Jesus fez esta comparação. Se fosse no sinótico seria parábola, mas aqui ele chama de comparação. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Percebam que isso é grave. Porque o texto acabou de enfatizar que as ovelhas verdadeiras ouvem a voz de Jesus. E o texto termina com essa má notícia: eles não compreenderam. Então, você que é um leitor atento, você olha para o texto e você fala: eles não estão entendendo Jesus. E eu? Eu estou entendendo Jesus. Eu sou ovelha. Eu consigo compreender o que o bom pastor fala para mim. Por enquanto, então, no texto, nós temos essa comparação entre o pastor de um lado e os ladrões, os assaltantes do outro lado. O pastor entra pela porta, para ele o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome, ele as conduz para fora, ele vai na frente delas, elas o seguem, elas reconhecem a sua voz. No caso dos assaltantes, eles não entram pela porta, eles sobem por outro lugar. Elas não seguem o estranho. As ovelhas têm um problema: quando elas veem alguém esquisito, elas não o seguem. Elas não reconhecem a voz dos estranhos, mas elas fogem dele. E assim então termina a primeira parte do nosso texto e abre-se a segunda parte. Jesus é a porta e o bom pastor, versículos 7 em diante, e o texto nos diz assim: então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo. Perceba como é que Jesus começou? Amém, amém lhes digo. De novo. Então, a primeira vez, eles não entenderam o que Jesus disse. Então, agora Jesus, mais uma vez, o bom pastor, bondosamente, pacientemente, ele dá mais uma oportunidade para as ovelhas, para que as ovelhas reconheçam a sua voz. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. É um pouco inesperado, porque até aqui nós esperávamos que Jesus dissesse: eu sou o bom pastor. Essa é a imagem comum, essa é a imagem do Antigo Testamento, essa é a imagem que nós esperamos ouvir. Mas Jesus quebra as nossas expectativas ao fazer uma metáfora diferente da metáfora que nós estávamos esperando. Ele diz: eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Lembra que no texto anterior Jesus disse que ladrões, quem não é pastor de verdade, não entra pela porta. E agora, aquela imagem anterior começa a ficar mais clara, porque agora Jesus diz quem é a porta. Qual era o problema dos líderes judeus? Por que eles trataram mal aquele cego? Por que eles não celebraram a cura de um homem que tinha sido cego de nascença? Por que eles maltratavam as pessoas que buscavam Jesus? Porque eles eram ladrões, salteadores, bandidos que nunca entraram pela porta. E assim é com maus pastores. Maus pastores são maus pastores porque não conhecem Jesus. Existem pastores que não têm relacionamento pessoal com Jesus, e esse é o caso desses líderes religiosos da época de Jesus. Eles não tinham entrado pela porta, eles não conheciam Jesus Cristo como a porta. Para alguém ser pastor é necessário que antes de ser pastor seja ovelha. É necessário que seja ovelha do Supremo Pastor, do grande pastor das ovelhas. Pastor de verdade é pastoreado por Cristo, mas aqueles daquela época e muitos da nossa época não conhecem Jesus. E Jesus deixa isso claro: todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. São ladrões e salteadores, não são pastores. Eles não querem o bem das ovelhas.
Eles querem fazer o mal, eles querem abusar das ovelhas, eles querem usar as ovelhas, eles querem pastorear a si mesmos, usando as ovelhas para o seu bel prazer. São ladrões. Mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Você já entrou pela porta. Seria você uma verdadeira ovelha do Senhor Jesus. Você tem um relacionamento pessoal com Cristo. Você ouve a voz do seu pastor. Ele vai adiante, você o segue, pisando nas mesmas pisadas dele. Você tem os valores de Cristo. Você tem as ações de Cristo. Você tem as reações de Cristo. Você busca ser cada vez mais parecido com o teu bom pastor. Ele é a porta. Nós somos ovelhas. Nós precisamos ouvir a sua voz e entrar por ele. Ter um relacionamento pessoal com ele. Uma outra questão a respeito da porta é que esse é mais um curral. Esse muito interessante, porque isso reflete muito bem a época de Jesus. Uma caverna, então eles faziam uma parede para fechar parte da caverna e deixavam uma portinha. É claro que não existia metal desse tipo naquela época, então o que o pastor normalmente fazia, quando no meio da noite ele estava, final da tarde melhor dizendo, ele pastoreava suas ovelhas e agora recolhia suas ovelhas num local como esse, o pastor deitava-se à porta. O pastor era a porta. Então, quando Jesus diz, eu sou a porta, e daqui a pouco eu sou o bom pastor, não é que Jesus está explodindo uma metáfora, ou está maltratando uma metáfora. Na verdade, era isso que os bons pastores faziam. Os bons pastores colocavam as suas ovelhas dentro de um local como esse, e se deitavam, eles dormiam à porta, de tal maneira que se alguma ovelha quisesse sair, teria que passar por ele. Se algum lobo quisesse entrar, teria que passar por ele. Ele é o bom pastor e ele é a porta. É nesse contexto, então, que Jesus diz o ladrão. Ele volta a falar dos maus líderes judeus, daqueles líderes religiosos judeus que estavam fazendo o mal para aquele cego e para todos os demais, para todas as demais pessoas, especialmente aquelas que queriam buscar Jesus. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Um ladrão não visa o bem das ovelhas. O ladrão, ele quer surrupiar as ovelhas, ele quer roubar as ovelhas para si, ele quer usar as ovelhas, ele quer matar as ovelhas, ele quer acabar com as ovelhas. Mas Jesus, por outro lado, radicalmente distinto. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Jesus veio para nos dar vida plena. Algumas pessoas, sempre que pensam nesse versículo, pensam no diabo. Seria essa uma interpretação correta? Eu creio que sim. Eu creio que sim pelo seguinte motivo. Esse texto está fazendo uma comparação entre Jesus como bom pastor e seguidores de Jesus como bons pastores, subpastores do grande pastor. E do outro lado nós temos os maus pastores de Israel, os subpastores maus de Israel. Quem é o grande pastor dos maus pastores? Ninguém menos do que o grande, o arqui-antipastor, o arqui-inimigo das ovelhas de Cristo. Então sim, esse texto pode ser usado sim para falar a respeito da obra do diabo. Só que o que é mais impressionante é que maus pastores estão sendo parceiros do diabo no fazer o mal para as ovelhas de Cristo. Maus pastores que querem roubar, matar, destruir, maus pastores que abusam das ovelhas. E quantos desses há, especialmente no Brasil? Quantos maus pastores? Quantos homens que propõem uma teologia da prosperidade apenas para enganar as ovelhas do Senhor Jesus Cristo e poder extrair delas tudo que elas têm de valor? Homens maus que abusam das ovelhas e são seguidores do
antipastor, são seguidores do diabo. Totalmente ao contrário disso. Nós temos um bom pastor. E a marca primordial do bom pastor nesse texto é que ele dá a vida pelas ovelhas. O Carson, comentando esse texto, diz o seguinte, Donald Carson: o mundo ainda procura seus salvadores humanísticos e políticos, seus Hitlers, Stalins, Maos, Pol Pots, e só muito tarde fica-se sabendo que esses líderes confiscaram descaradamente as propriedades privadas. Eles vieram apenas para roubar. Cruelmente espezinharam a vida humana, eles vieram para matar. E desdenhosamente atacaram tudo que é valioso, eles vieram apenas para destruir. Jesus tem razão. Não é a doutrina cristã do céu que é um mito, e sim o sonho humanista de utopia. Líderes maus, líderes civis, líderes religiosos maus que apenas querem abusar do povo de Deus. E Jesus, totalmente ao contrário, ele veio para dar a sua vida. Aqui existe uma mudança no texto, porque o texto para de falar de ladrões e salteadores e passa a falar daquilo que essa tradução traduziu como mercenário, mas mercenário não é uma boa tradução. Por que não é uma boa tradução? Porque ele implica em algo ruim. E aqui Jesus não está falando de algo necessariamente ruim. A palavra grega aqui significa simplesmente aquele que é pago para fazer o seu trabalho. O pastor contratado. O pastor que está pastoreando as ovelhas de uma outra pessoa, não são as suas próprias ovelhas, são as ovelhas de uma outra pessoa. E Jesus agora vai fazer uma comparação entre o bom pastor, o verdadeiro pastor, e o pastor que está assalariado, o pastor assalariado, o pastor que está trabalhando apenas porque ele tem que ganhar o seu dinheiro. Esse assalariado, que não é de fato um pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O assalariado foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Note o seguinte: imagine que você está cuidando de ovelhas, você está recebendo um salário para cuidar de ovelhas, e de repente vem um lobo, e um lobo feroz. Você vai ficar ali? A Torá, a lei de Moisés, dizia que se alguém está recebendo dinheiro para cuidar de uma ovelha, mas essa pessoa apresentar a carcaça da ovelha destruída por um lobo, não tem que pagar do próprio bolso a ovelha. Por que a lei diz isso? Porque a vida humana é mais importante do que a vida das ovelhas. Então a coisa esquisita aqui não é exatamente um ser humano que está recebendo para fazer esse trabalho ficar com medo de um lobo e fugir. Isso não é uma coisa absolutamente terrível e absurda. É isso que um assalariado faz. Ele está ali para cuidar das ovelhas. Mas se a vida dele passar a correr risco, ele deve cuidar mais da sua própria vida, ele deve preservar mais a sua vida do que a vida das ovelhas. Sabe o que é impressionante? O impressionante não é o que o assalariado faz. O impressionante é o que o bom pastor faz. Porque o bom pastor faz o inimaginável. O bom pastor faz aquilo que é inesperado. O bom pastor faz aquilo que outros homens não fazem. Eu sou o bom pastor, ele diz. Eu conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. Existe um relacionamento profundo de amor entre mim e as minhas ovelhas. E aí ele vai para um nível desse relacionamento profundo que é difícil até de compreender. Eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, assim como o Pai me conhece. E eu conheço o Pai. Já imaginou? Jesus te conhece como o Pai me conhece. Existe base para que você conheça Jesus, para que você tenha um relacionamento de intimidade com Jesus, que é um relacionamento parecido com o relacionamento que existe entre o Pai e o Filho.
Você tem usufruído desse relacionamento? Você tem aproveitado da bênção de conhecer Jesus e ser conhecido por Ele, assim como Ele é conhecido pelo Pai, assim como Ele conhece o Pai? E de novo ele diz: e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas, elas ouvirão a minha voz. Fora do aprisco de Israel, eu tenho outras ovelhas. Eu tenho ovelhas no Brasil, eu tenho ovelhas na África, eu tenho ovelhas lá na Oceania, eu tenho ovelhas em Portugal, eu tenho ovelhas na América do Norte, eu tenho outras ovelhas espalhadas por aí. E eu preciso trazer essas também. Elas ouvirão a minha voz. Meus irmãos presentes aqui, essa é uma das maiores seguranças que a gente tem na nossa obra missionária. Porque Jesus tem as suas ovelhas espalhadas por aí. E elas ouvirão a voz de Cristo por meio da sua voz. Quando vocês falarem e elas perceberem a voz do Salvador através da tua voz, mesmo aquelas que nunca tinham pensado nele, mesmo aquelas que nunca tinham se importado com ele, mesmo aquelas que nunca tinham se apercebido como ovelhas dele, elas perceberão a voz de Cristo através da tua voz, e elas dirão: essa voz eu conheço. Essa é a voz da minha casa, essa é a voz do meu lar, essa é a voz do meu pastor. E elas virão, e então Jesus as unirá como um só rebanho e um só pastor. Continue pregando. Pregue a palavra, pregue as palavras de Jesus, fale aquilo que Jesus falou, e as ovelhas que são dele reconhecerão a voz de Jesus. Ele continua e ele diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Esse mandato eu recebi do meu Pai. Essa é a diferença do bom pastor. Enquanto o assalariado vê o lobo e ele sai correndo, ele foge, o bom pastor encara o lobo. O bom pastor se engalfinha com o lobo. O bom pastor morre para proteger as suas ovelhas. E foi isso que ele fez. Quando o lobo, o arquilobo, veio contra Jesus, Jesus Cristo se engalfinhou com ele na cruz e deu a sua vida de fato pelas ovelhas. O assalariado não faz isso, mas Jesus faz, porque ele ama as suas ovelhas, ele valoriza as suas ovelhas, ele conhece as suas ovelhas, ele as chama pelo nome e ele dá a sua vida voluntariamente pelas suas ovelhas. A bênção é que ele não apenas entrega a sua vida, mas ele tem autoridade para tomar essa vida de novo. E foi exatamente isso que o nosso Salvador fez. Então o texto fecha de novo. O texto agora conclui mais uma vez, e então terá a terceira parte. Desta feita, por causa destas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, e enlouqueceu. Não são ovelhas de Cristo. Quem fala um absurdo desses não é ovelha. Porque vocês ouvem o que ele diz. Eles se incomodam quando as verdadeiras ovelhas ouvem Jesus. Por que vocês estão ouvindo o que ele diz? Percebam que o texto inteiro está trabalhando a ideia de ouvir ou não ouvir. Ouvir Jesus ou rechaçar as palavras de Jesus. Mas outros diziam, perceba que eles ainda não estão ouvindo completamente. Mas eles estão na dúvida, eles estão... Essa voz é diferente. Esse modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? E o texto termina assim:
Ainda não existe uma definição, ainda não existe uma decisão, ainda não existe uma conversão por parte desses que estão ouvindo Jesus. Alguns já se definiram: ele tem demônio, nós não gostamos dele, ele não é o nosso pastor. Outros estão em cima do muro dizendo: essa voz é diferente. Será que ele é alguém especial? Então vem a terceira parte do texto. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz, creem, recebem vida eterna, e ninguém as tirará da mão de Cristo e do Pai. O texto então nos diz: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Essa é uma festa que não está nas páginas do Antigo Testamento. É a festa da reconsagração do templo, é a festa da reinauguração de Israel depois da guerra lá com Antíoco Epifânio, quando então os macabeus conseguiram libertar Israel da opressão dos povos inimigos, e então restauraram o Estado de Israel, e aí nasce a festa da Hanukkah. E era inverno, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Olha a resposta. Jesus respondeu: eu já falei, mas vocês não acreditaram. E existe um motivo. As obras que eu faço no nome do meu Pai dão testemunho de você, dão testemunho de mim, mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Só quem me ouve são as minhas ovelhas. Vocês não são minhas ovelhas. Por isso que vocês não entendem o que eu digo. Por isso que vocês não aceitam o que eu digo. Por isso que vocês ainda não me ouviram assumir que eu sou o Messias. Eu já disse, mas vocês não conseguem ouvir. Vocês não conseguem detectar, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai. É a mão de Cristo ou é a mão do Pai? É a mão de Deus. Portanto, é a mão de ambos. É uma só mão. É a mão de Deus. Se você é uma ovelha de Cristo, existe uma segurança plena que você tem que ter. É a segurança de que ninguém vai tirar você da mão de Deus, da mão de Cristo e da mão do Pai. Sabe por quê? Eu e o Pai somos um, é uma mão só. Ninguém vai tirar da minha mão, ninguém vai tirar da mão do Pai. É lindo como Jesus fala essas duas coisas intercambiavelmente. A minha mão, a mão do Pai. É a mesma mão. Eu e o Pai somos um. Você tem essa segurança. Você se sente guardado e protegido pelas mãos do Senhor. Jesus então continua e agora vai ter um momento de maior tensão entre Jesus e os não ovelhas e não pastores. Perceba que esses que não são ovelhas são os mesmos que eram os assaltantes, os ladrões, aqueles maus que não cuidaram bem daquele cego que tinha sido curado. Os judeus, mais uma vez, pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo. Ou seja, a tensão do texto vai aumentando. A priori eles não creram. No segundo movimento do texto eles disseram: ele tem demônio. No terceiro movimento do texto, agora eles pegam em pedra para matar Jesus. Eles querem destruir aquele que é o bom pastor. E Jesus diz: tenho mostrado a vocês muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? É lindo. Jesus cala a boca deles. Ok, qual das obras? Foi curar o cego? Foi curar o coxo? Foi andar sobre as águas? Qual dessas aí? Qual dessas que é tão errada assim, pela qual vocês querem me matar? Os judeus responderam: não é por boa obra que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo você apenas um homem, está se fazendo Deus. Seria ótimo ter grande tempo para explicar isso, mas nós não temos. Então Jesus cita um salmo que usa a palavra deuses para seres humanos, ou para seres espirituais, para anjos, mas o fato é que usa a palavra deuses sem estar falando do Deus Supremo. Jesus disse: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses.
Se ele chamou deuses, aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, a Escritura não pode falar, então como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando só porque declarei que sou filho de Deus? Se no Salmo 82, a palavra deuses é usada para outros seres que não são o Deus verdadeiro, então por que vocês acham um problema que eu esteja usando essa expressão para mim? Sendo que eu sou aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo. Jesus aqui está fazendo um argumento do menor para o maior. Se até esses seres são chamados de deuses na Bíblia, Jesus faz um argumento muito lógico e para fechar a boca de todos os seus oponentes. Mas então ele continua. Ele diz: se eu não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Mas se eu faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos das obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então tentaram outra vez prendê-lo. Vejam que aqueles que não são ovelhas, eles não serão convencidos por nenhum tipo de argumento. Você pode usar os melhores argumentos, você pode ter a melhor retórica, você pode ter o maior conhecimento das Escrituras, você pode provar por ordem lógica que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é Deus encarnado, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores. Você pode usar todos os melhores argumentos do mundo. Quem não é ovelha não vai ouvir. Pelo contrário, vai se levantar em ira contra você. Então o texto termina com esta cena. Novamente Jesus se retirou para além do Jordão, para um lugar onde João, esse é um bom pastor, um sub-bom pastor de Jesus, para um lugar onde João batizava no início, e ali Jesus permaneceu. E muitos iam até ele e diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo que ele disse a respeito deste homem era verdade. Ovelhas de Jesus. Eles ouviram a voz de um subpastor, eles ouviram a voz de João, e eles reconheceram na voz de João a voz do verdadeiro pastor. E eles foram atrás do verdadeiro pastor. O mundo, a humanidade é dividida em ovelhas e não ovelhas. Ovelhas de Cristo e ovelhas de qualquer outra coisa ou pessoa. As ovelhas de Cristo ouvirão a voz de Cristo. Só por elas Cristo dá a sua vida. Elas seguem Cristo. Ele as conhece e elas o conhecem. E Ele dá a sua vida por elas. Por fim, então, talvez você esteja aqui, você ainda não seja uma ovelha de Cristo. Você está aqui por simpatia, porque você veio com alguém, ou quem sabe você até se diz ovelha, mas você de fato ainda não tem um relacionamento pessoal, íntimo com o Salvador. E a palavra para você é: se você está entendendo o que está sendo dito, se você está ouvindo, você é ovelha. Venha para o rebanho de Cristo. Entre num relacionamento de amor, intimidade. Entre pela porta que é o Salvador. Ainda dá tempo. Vai chegar um momento que Jesus vai deixar de ser a porta. Ele vai deixar de ser a porta. Lá no Apocalipse, o cordeiro também é leão. Lá em Apocalipse, o cordeiro, ele é um cordeiro que vem para destruir. Não mais para dar a sua vida em resgate por muitos. Ele fez isso da primeira vez. E ele agora oferece a oportunidade para todos que são ovelhas de verdade, que eles ouçam a sua voz e eles entrem no rebanho. Mas talvez você esteja aqui, você é um mau pastor. E todos nós, em alguma medida, todos nós que somos pastores, em alguma medida, nós de fato somos maus pastores. E esse texto nos chama a mudarmos os nossos padrões, a não sermos assaltantes, não sermos ladrões, não sermos salteadores e nem vivermos apenas como assalariados. Mas, seguindo o exemplo do bom pastor, darmos a nossa vida pelas ovelhas. Seguindo o exemplo do bom pastor, estarmos dispostos a nos gastar pelo rebanho que pertence a um outro, ao Supremo Pastor.
e que a voz dele seja ouvida através da nossa. Mas finalmente, se você é ovelha de Cristo, então esse texto tem tantas boas novas para você. Você está nas mãos de Cristo, na mão de Cristo e do Pai. E dali ninguém vai tirar você. Nunca. Você é protegido, você é amado, você foi amado a preço de sangue, você é conhecido por nome. Existe um relacionamento profundo de amor eterno da parte de Deus para com você. Deus ama você. E se você é ovelha, o que você tem que fazer é ouvir a voz dele. Ouvir a doce voz do bom pastor e segui-lo. Ir para onde quer que ele vá. Seguir nos seus passos. Imitar o seu exemplo. Fazer a sua vontade. Para a glória do Pai. Amém.